Muito bem. Como eu disse, eu acho que faltou abordar de modo expresso o terceiro ponto do tema, porque entendo que o reconhecimento da importância do livre-arbítrio em associação com a lei de ação e reação tem repercussões diretas, que eu tive a oportunidade de comentar e dividir com vocês, tanto em relação quanto ao nosso estado existencial, mental, sentimental, né, do nosso bem-estar pessoal, da condição em que vivemos, quanto da construção do nosso relacionamento com aqueles que nos circundam, de modo imediato, de modo próximo, de modo direto, né? O nosso núcleo mais próximo, nosso núcleo familiar, nosso núcleo de amigos, né, de relacionamento social, e nosso núcleo de relação profissional, onde efetivamente a gente experimenta a nossa existência material. Né? E não sem menos importância ressaltar aqui o fenômeno da empatia. Né? Isso é um vídeo muito importante no YouTube, naquela série de TED Talk, de acho que é um australiano, que fala sobre a revolução da empatia. Né? Acho que ele é filósofo ou sociólogo, que ele escreveu um livro sobre as consequências sociológicas e políticas se a humanidade adotasse uma postura empática, intensa, concreta e contínua. Diz ele, 80% dos problemas que afligem a humanidade, iniciando-se pela desigualdade, não necessariamente terminando pela fome, mas perpassando a questão da violência urbana, das guerras e de uma série de outras questões, seriam eliminadas se os homens escalassem pelo menos um grau na escala da empatia. Né? Não precisamos ser crísticos nesse momento, nem sequer angélicos, mas se a gente elevasse um grau a nossa capacidade de experimentar a visão de mundo do outro, de experimentar a posição de vida do outro, de tentar imaginar como o outro se coloca diante da existência, no ponto de referência do outro, centenas de milhares de problemas da humanidade estariam resolvidos. Portanto, o reconhecimento da nossa liberdade de agir e das consequências das nossas ações para a construção de uma melhor experiência relacional são, na minha opinião, evidentes. Mas, como disse, né, existem fenômenos que acontecem no mundo, na natureza e na sociedade de uma amplitude e de uma generalidade muito mais ampla. E aí temos a proposição do tema em relação ao meio ambiente. A mesma conduta, a mesma preocupação e o mesmo nível de apreciação da dinâmica entre liberdade, força da vontade, não necessariamente força de vontade, né? Mas é a força que a vontade aplica sobre o universo, né? Gerando consequências, gerando movimento, gerando transformação no mundo que nos cerca. A apreciação e o correto entendimento da dinâmica entre a liberdade de agir, as consequências da ação e a inexorabilidade, né, a inafastabilidade da aplicação da lei de ação e reação, transportam a gente para vislumbrar a questão do meio ambiente. Né? E, como eu disse, tudo aquilo que se passa conosco, no nível subjetivo individual, no nível próximo relacional e no nível amplo ambiental, está relacionado a escolhas que fizéramos. Nem que essa escolha tenha sido a me unir a determinado grupo, a reproduzir determinadas ações,
a me deixar levar pelo ethos social, pelo ethos do meu tempo histórico, por aquilo que é certo ou aquilo que não é criminoso ou aquilo que não é reprovado, mas que já somos capazes de reconhecer que é inadequado. Criam no seu conjunto ações coletivas. Ações não necessariamente minhas, mas o ato de vontade, e é importante que a gente reconheça isso, e mais uma vez traço aqui, eu estabeleço uma analogia e uma ponte com a filosofia e a teoria do direito. As consequências não são apenas das nossas ações, manifestações positivas da vontade, mas também consequências das nossas omissões, da não manifestação da vontade diversa, da não adoção da conduta diversa, da não concretização daquilo que já intuímos inapropriado, portanto, conduta que devemos rejeitar, repelir, para adotarmos conduta diversa ou rejeitarmos o status quo que já intuímos não ser positivo. Porque as nossas escolhas de adesão a esses fluxos que parecem irresistíveis, mas, repito, a passagem de Kardec, existe destino e inexorabilidade no mundo exterior, mas não no mundo da manifestação das nossas vontades, mas não destino na nossa subjetividade. A nossa subjetividade é 100% controlada por nós. Nós somos seres livres, conscientes, racionais, capazes de fazermos escolhas. E no nível social, cultural e econômico que nós nos encontramos hoje, enquanto classe, enquanto espécie, já nos permite um espectro amplo de escolhas. Talvez uns mais do que outros, mas enquanto espécie já somos dotados de amplo espectro de decisão e manifestação da nossa vontade. Quando nos aliamos a coisas que parecem normais, mas que já intuímos não serem normais, estamos nos comprometendo, estamos nos aliando e, por delegação, estamos fazendo a escolha coletiva que interfere no universo, que aplica uma força no universo, que pode ser positiva e pode ser destrutiva, né? Que pode parecer positiva em determinado momento histórico, que pode se aparecer ou se afigurar duvidosa em outro momento histórico, e até que, em determinadas circunstâncias, já se sabe negativo, mas ainda assim necessário, o chamado mal necessário. E quando nós, enquanto coletividade e enquanto grupo, continuamos a fazer escolhas ou sermos omissos no comportamento individual em determinadas posturas coletivas, sociais, econômicas, continuamos a fazer escolhas manifestadas expressamente ou implicitamente pela nossa omissão, pela nossa não reação, pela nossa não distinção, interferindo de modo direto no mundo que nos cerca, criando melhoramentos ou disfunções no mundo no qual estamos ambientados, no nosso meio ambiente. Então, tudo aquilo, e esse é o início da nossa conclusão, né, que faláramos sobre a instância subjetiva individual e sobre a instância interrelacional das nossas relações pessoais, humanas, com o grupo que nos cerca, vale 100% para o mundo que nós habitamos. Habitamos no mundo, e hoje, mais do que nunca, os historiadores estão dizendo, a própria floresta amazônica, que parecia ser obra e fruto exclusivo da natureza, já se sabe hoje que ela foi manejada pelos povos, pré-colombianos que habitaram a América do Sul antes da chegada de Cabral, consequentemente, alguns anos antes da chegada de Colombo
para visitar a América. Aquilo que se imagina ser uma floresta virgem, povoada de árvores frutíferas em distâncias racionalmente marcadas de uma viagem a pé de 7 dias, entre 3 e 7 dias, dizem hoje os antropólogos e os historiadores, foram manejos destas civilizações que alteraram, né, a face da floresta que os europeus encontraram no século XVI, no chamado descobrimento. Né? E o mundo que nós estamos existindo, né, e existem outras correntes científicas aí que já colocam até um nome da era geológica em que nós estamos vivendo, que é altamente alterada pela espécie humana e pelas ações que tem implementado em relação com a natureza. Exemplo maior, né, que a gente pode comentar, é o aquecimento global. Né? É o aquecimento global. Que, por mais que várias nações assim já reconheçam, uma outra nação muito importante se negou a assinar determinado protocolo. Inicialmente se recusou, depois assinou, depois outro presidente resolveu renunciar e agora disse que vai voltar. Algo que todos nós reconhecemos, mas veja só que questão complexa é essa. Mas cada um de nós, acredito eu, ao acordarmos pela manhã, escovamos o dente, tomamos nosso café, pelo menos esse era o cenário pré-pandêmico, e ou ligávamos nosso automóvel para irmos ao trabalho, ou tomávamos uma condução que, por sua vez, movida a motores a combustão, eliminavam combustíveis fósseis estruturados a partir de moléculas de hidrocarboneto que geravam emissões e contribuíam para o aquecimento global. E aí, meus irmãos, que tipo de problemática isso traz a nível coletivo, a nível social e a nível individual? É que precisamos acionar a energia da vontade também para mantermos sintonia com as leis universais no trato e na relação com o mundo que nos circunda, se entendermos, e para isso a ciência já prestou relevantes contribuições, as consequências das nossas ações, principalmente as ações que são coletivas e que a ciência hoje pode determinar a partir das observações do fenômeno que, à guisa de exemplo, se citou do aquecimento global. E a nível individual? A nível individual, talvez a melhor da resposta seja aquela passagem popularmente comentada do passarinho que, molhando as suas asas no lago, né, voa até o voa até a floresta em chamas e balança as suas asinhas. Né? E aí, perguntado pelo outro bicho lá, falou assim, o que você está fazendo? Você de maneira nenhuma vai apagar esse incêndio. Sua asa capta água insignificante diante desse fogaréu e o seu esforço parece inútil. E aí ele responde, estou fazendo a minha parte. E ao responder, estou fazendo a minha parte, ele desvenda a solução, não só do problema, né, do problema que a gente exemplificou, que é o do aquecimento global, mas talvez a maioria dos problemas que nós já há mais de 100 anos, talvez já há quase 200 anos, imaginamos que vamos resolver através de grandes teorias sociológicas, através de revoluções sociais, através de modelos políticos de governança da sociedade, quando, na verdade, teses sobre a natureza humana, sobre a determinação da consciência pelas forças de produção, ou pela liberdade, pela mão invisível do mercado, o que quer que seja, ainda que várias delas tenham feito mínimos progressos, nenhuma serviu para a resolução dos grandes problemas da humanidade. O problema da liberdade, o problema da fome, o problema da desigualdade em todos os níveis. Né? Você tem, às vezes, avanços materiais, tem regressos subjetivos ao nível da liberdade, da expressão,
da manifestação da potencialidade humana enquanto ser pensante. Outros têm todo o mito da liberdade, mas criam desigualdades berrantes, onde percentuais ínfimos da população se apropriam de parcelas quase que totais da riqueza produzida pela coletividade, quando, na verdade, o mundo só há de progredir e melhorar tanto na instância natural, qual seja o meio ambiente natural, quanto na dimensão social e econômica, que é o nosso meio ambiente cultural, a partir do momento que nós nos tornemos passarinhos balançando as nossas asas, tentando despejar as nossas gotas sobre o incêndio da floresta humana. Né? Quer dizer, manifestarmos no nível individual, todos nós, ou a maioria de nós, condutas de fato condizentes, concernentes, consistentes com as grandes leis do universo, além do amor, da caridade, da empatia, do reconhecimento das consequências das nossas ações, não mais nos deixando levar, para usar a expressão do mestre Kardec, citando o Espírito de Verdade, quando comentava a conduta de se opor, né? Ou de se deixar levar pelas grandes tendências sociais e históricas que condicionam a existência de um determinado indivíduo. Precisamos reagir a nível individual. Sem culpa, se ainda não conseguimos. Eu, por exemplo, admiro muito os veganos, né? Mas ainda não consigo ser. Né? A maneira como tratamos os animais para nosso deleite alimentar também não acho que seja as mais condizentes, submetendo a existência de milhares de criaturas a um existir quase que sem sentido. Né? A criatura nasce para ser abatida num ciclo de alguns meses, para alimentar outra espécie. Tem algumas coisas que nós já somos capazes de refletir. Ainda sofremos condicionamentos, mas estamos num processo de aprendizado. Processo de aprendizado aliado ao processo de reflexão, de meditação sobre essas questões, criam as condições necessárias, a força necessária, o condicionamento necessário para que a nossa vontade possa ser redirigida, possa ser dirigida numa outra direção, né? Possa ser apontada para uma outra direção, fazendo-nos, então, capazes de realizar novas escolhas. Temos que entender isso com auto-perdão e humildade e caridade conosco próprio, mas não podemos prescindir de ter consciência desse problema. E assim, né, estaremos raciocinando, interagindo, interrelacionando o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de decidir para a construção de um meio ambiente natural e socialmente melhor. Né? Essa é a consequência. Essa é a expressão da questão do livre-arbítrio em relação ao meio ambiente, que, como eu disse, não é apenas o meio ambiente da natureza. Isso vai desde não jogar o lixo na praia, isso vai desde ter determinados cuidados de higiene, até a gente estar ligado nas coisas que a gente já sabe que podem ameaçar o nosso entorno, embora ainda se nos pareçam absolutamente naturais e necessárias à nossa existência cotidiana e contemporânea. Né? É o ser crítico. É a dimensão crítica intelectual do orai e vigiai. Estarmos atentos às nossas condutas nas nossas múltiplas camadas, né, da existência. Na camada pai, filho, na camada cidadão, na camada profissional, na camada ser humano que habita o planeta Terra, na camada eleitor, em todas essas expressões da nossa existência social, como diriam os sociólogos, principalmente os americanos, em todos esses papéis que desempenhamos enquanto seres sociais. Porque não há dúvida, tudo aquilo que se disse sobre as consequências, sobre a manifestação da realidade, que é a toda evidência criada pelas nossas manifestações volitivas mentais, espirituais, em múltiplos níveis, né? Desde a nossa manifestação individual, a nossa manifestação coletiva,
a nossa manifestação societária, social mais ampla, a nossa manifestação espiritual volitiva, consciencial, coletiva, enquanto espécie humana e enquanto cidadãos universais. Estas expressões criam forças da natureza, criam forças cósmicas que interferem e reformatam a realidade, provocando as experiências que nós experimentamos. Então, se queremos ter um mundo melhor, precisamos ter ações melhores. Se a gente quer superar determinadas questões, precisamos fazer escolhas que levem a essa superação. E precisamos aderir à consciência de que algumas escolhas temos que fazer e de algumas mudanças temos que fazer, independentemente do que as tendências e as grandes forças sociais ainda nos sinalizam. É adotar condutas sustentáveis no nosso nível familiar, mas também adotar condutas positivas a nível comportamental em todas as dimensões da vida, desde a eleição até o trato com o nosso petzinho em casa. Isso cria e interfere no meio ambiente de uma maneira geral. Porque, como disse, estão todas as coisas interrelacionadas. E assim a gente conclui a nossa exposição. Muito feliz se puder trocar ideia com os irmãos que estão participando dessa experiência aqui virtual. Obrigado aí pela paciência. Obrigada, Ivan. Você é feliz porque expôs e nós felizes porque ouvimos e acompanhamos muito atentamente. Então, podemos ler aqui as participações no chat, né? Sim. Ok? Ok. A Tereza Costa está dizendo: maravilha, Ivan, poder ouvi-lo novamente, apareça com mais frequência. O Paulo De Filipe, boa tarde, amigos do ICEB. A Hilda, boa tarde, de muita paz a todos. Saulo, dando boa tarde ao De Filipe. A Hilda está desejando novamente paz, só corrigiu ali. Seja bem-vindo, Ivan, bom estar com você e poder ouvi-lo depois de um bom tempo. Mas ele agora vai ficar mais assíduo, tá bom, Hilda? Tereza agora novamente, mas para fazer uma questão, Ivan. A questão da confiança atualmente oscila muito, sobretudo em nossa sociedade. Só nos resta a confiança em Deus, essa não falha. Com certeza. Confiança em Deus acima de tudo, né? A gente vive uma crise de confiança, maiormente no Brasil, onde a gente tem crises de confiança até institucional. Mas nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Assim como a gente falava da relação do meio ambiente, manifestação da vontade, livre-arbítrio, você vê todo o esforço hoje da humanidade em progredir nessa direção. Existem compromissos que estão já assinados há alguns anos e, assim, para citar um exemplo, talvez o mais simplório, mais evidente, a própria indústria de automóveis já se comprometeu de que até 2030 vai substituir toda a frota de automóveis novos por carros elétricos. Assim, é o que eu costumo dizer, a humanidade progrediu. Hoje nós temos leis sociais que protegem os trabalhadores com férias, com um sistema de segurança social, com um atendimento healthcare, né, de saúde, de proteção, que nós brasileiros costumamos achar muito ruins. Mas se nós lembrarmos que a nação mais poderosa da Terra não tem um sistema único de saúde, você vê o quão ele é importante, principalmente para sociedades em desenvolvimento como o Brasil, né? de disparidades tão extravagantes, onde a grande massa da população encontra ainda um nível mínimo, mas satisfatório de proteção. Nós estamos fazendo alguns progressos, sim. Eu acho que existe déficit de confiança, sim, e principalmente porque a mídia só mostra o negativo, né? Então ela fica muito mais presente na nossa cabeça, mas é importante também reconhecer os progressos. Mas, acima de tudo, a confiança em Deus, né? Porque é ela que vai nos dar a força, a inspiração e a energia, e principalmente, confiando em Deus, a gente confia naqueles que o servem, né? Que são os amigos espirituais, os servidores, os samaritanos e os nossos espíritos familiares,
que suportam a gente e criam mais condições da gente fazer escolhas melhores. Isso é tão importante, sim, com certeza. Vamos à próxima, se tiver. Então, vamos lá. Agora é uma citação do Saulo. O Saulo faz uma citação. Os homens devemos estar vinculados àquilo em que dizemos acreditar, àquilo que a sociedade aceitou como lei, como regra, como citação instrucional dos grandes líderes. É só uma Concordo citação, tá? plenamente. Ele comenta ou não, conforme queira. Na Não, verdade, eu acho que sim, Saulo. Eu só acho que existem contingenciamentos históricos. A gente deve agir conforme o nosso tempo, mas a gente não pode prescindir de sermos críticos, principalmente quando o ethos, né, quando o status quo sinalizar questões que nós já entendemos serem inconsistentes com o progresso da humanidade, com as leis morais, com as leis universais, com as leis divinas. E essa foi minha crítica, né? Assim, não, ser crítico é imprescindível para nos mantermos conectados com o alto, né? Conectado com essas leis divinas. E já não deveríamos aquecer com aquilo que já intuímos ou já sabemos que confronta com as leis divinas, as leis morais, as leis, né, naturais que estão reconhecidas na nossa consciência porque universais. Porque é muito fácil você se render ao ethos presente, né? É muito fácil você aderir à moral dominante, é muito fácil você aderir às forças, né? Às determinantes sociais e econômicas. É ficar na zona de conforto. Mas a gente aprende, isso hoje é muito discutido, né? No mundo empresarial, no mundo da alta performance, no mundo da alta eficiência esportiva ou econômica, que na zona de conforto ninguém faz progresso. Eu ouso dizer que, do ponto de vista espiritual, também, na zona de conforto, a gente não vai progredir. Na zona de conforto, a gente vai reproduzir, mas não vai progredir. A gente fica estacionado, reproduzindo o status quo presente, mas a gente não avança espiritualmente. E o pior é quando a gente já tem a intuição de que precisa ser diferente. E aí, quando a gente tem a intuição de que precisa ser diferente, é porque o nosso espectro de escolha está maior. E quando a gente ainda não faz aquilo, significa que a gente está fazendo a escolha errada, ainda que por omissão, né? Ainda porque não escolhemos diferente. E aí o que a gente aciona? Responsabilização. Pode não vir como um karma pessoal, mas contribui para o karma coletivo, né? É isso que eu tentava sinalizar com a minha abordagem inicial. Mas valeu, vamos à próxima. Vamos lá. Também é do Saulo. Ele aqui faz uma reafirmação de um princípio doutrinário. O conhecimento das verdades científicas, mesmo transcendentes, não dispensa o conhecimento da moral. Concordo plenamente. Ok. Senão é só conhecimento e não é sabedoria. Os espíritos perfeitos são sábios, não são sapientes. Essa é a diferença entre o sapiente e o sábio, né? O sapiente tem um estoque material simplório unificado de informações. O sábio tem um conjunto orgânico abençoado e divino de informações e as põe em direção e acionados em direção ao bem. Isso é o que importa, né? Senão é histórico, senão é estéril. É a diferença entre o filósofo e o sofista. O sofista era aquele que parecia saber, e o filósofo era o amigo do saber. Estamos em plena sintonia. Desculpe, o Saulo ainda lhe faz um agradecimento. Há muito não o ouvia, diz o Saulo, agradecendo por situar os absolutos valores da moral dentro da compreensão de fatos da vida, assim demonstrando seus ajustes à realidade dos homens. É um agradecimento a você, Ivan. Obrigado. Acho que é o Saulo novamente que vem aqui. Sim, ele faz aqui mais uma citação. Jamais haverá determinismo em relação às escolhas do espírito. Também é doutrinário, né? Bem doutrinário. Como ele próprio disse, você fica à vontade para comentar. Não. Ok. O Saulo ratifica o que plenamente de acordo com o que eu falei. E a passagem do Livro dos Espíritos é essa.
Pode haver até algum nível, eu não acredito em determinismo, não de espécie total, não determinismo absoluto, porque, como eu disse, tudo que acontece no mundo está direta ou indireta, próximo ou remotamente relacionado a escolhas que fizéramos como indivíduos ou escolhas que deixáramos de fazer como indivíduos, aderindo a outras escolhas de outrem. Mas é isso que cria a nossa realidade, né? O momento histórico que vivemos, no local onde vivemos, também está associado a uma escolha que fizéramos antes de encarnar. Portanto, assim, não tem determinismo nem fora, mas se algum nível de determinismo existe, ele está na dimensão exterior do homem, ou seja, nos fatos naturais e sociais, mas não nas escolhas e na dimensão espiritual do homem. Não há determinismo na dimensão moral ou espiritual do ser humano. Escolhas são sempre livres. Aliás, Nádia... O César, o Ivan, o Saulo faz outra citação aqui. Nem sua constituição genética é determinismo da natureza. É uma sequência aquela outra citação que ele fez sobre determinismo. Você vai comentar? Deixa eu fazer uma observação antes. Também estamos de acordo. Eu falei, Ivan, eu mencionei, citei até os... Deixa eu fazer uma observação sobre isso, Ivan. Mais para a Nádia, para a nossa organização. Essas citações têm exatamente esse objetivo, fazer um registro escrito, embora vá haver o YouTube, etc., de coisas que o expositor citou e que me pareceram de enorme importância. Não são inovações, absolutamente, nem meras coincidências. Tá bom? Pelo contrário, sintetizam de modo até muito apropriado e eficiente aquilo que a gente vai aqui tecendo considerações. Ok, obrigado, Ivan. Seguimos, Ivan? Sim. Passamos para outra? Então, tá bem. Claro, por favor. Você quer fazer mais comentários sobre a constituição genética, que não é mais Não. Como eu dizia, isso na verdade, Saulo muito bem sumarizou, né? Resumiu aquilo que a gente estava comentando, inclusive porque a gente dizia a nossa conformação fisiológica e física, que está determinada pela nossa estrutura genética, também compreende e se relaciona a escolhas que fizéramos propriamente ou por delegação, porque a gente sabe que que o nível de participação do espírito na sua encarnação, ou seja, na sua próxima encarnação, está relacionado ao seu grau evolutivo, mas é legítimo dizer que é escolha que fizéramos propriamente ou por delegação através dos nossos mentores espirituais que coordenam a nossa escala, né, a nossa movimentação evolucionária, né, o nosso progredir evolutivo enquanto espíritos, que são nossos mentores por delegação divina, né? Mas que, de alguma maneira, nós estamos aquecendo com isso. Temos merecimento para isso e é um ato de vontade também. Como eu disse, manifestação tácita da vontade aquecendo para que aquele indivíduo seja nosso mentor. Porque quando a gente é ruim demais, nem o mentor aguenta, né? Ele se afasta. Mas, então, quando a gente está lá participando, lá nos laboratórios, nos departamentos de reencarnação, olhando o nosso mapa, vendo o nosso bonequinho lá, já vendo o jeito como vai ser a nossa carinha, o nosso corpo lá, quando a gente tem 40 anos à frente, nós estamos participando. A gente tem o corpo que precisava ter, a gente tem a aparência que precisava ter, a gente tem as limitações ou as qualificações que precisava ter para estar exatamente hoje, nesse lugar, nesse momento histórico, fazendo o que estamos fazendo. Não adianta reclamar, dizer que Deus foi injusto, ou que eu não merecia isso. Não, merecia sim, sempre. São escolhas que fizéramos. Muito bem, vamos à próxima. Vamos à próxima. Deixa eu fazer aqui só um registro, porque eu nunca entendo todas as citações em Esperanto, mas estou aqui festejando que essa aí eu entendi toda, com todas as palavrinhas, viu, Saulo? Beleza. Pois é. O César Reis está pedindo para você, Ivan, comentar o progresso da legislação humana e o livre-arbítrio. Ele dá exemplos, a extinção dos duelos, a diminuição dos países que mantêm a pena de morte, etc. Já comentou, César. Eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção uma vez no ICEP, que comentei muito claramente os avanços sociais, principalmente auferidos entre a metade do século XIX e o decorrer do século XX. Né? O
no século XIX, né, com uma grande sensibilização humana, você tem uma grande transformação da vida do homem ocidental, principalmente do europeu, ao longo do século XVIII, né, que criam a Revolução Industrial na Inglaterra e que reproduz estados miseráveis muito semelhantes ao da escravidão da Antiguidade, né? Só que, como disse um filósofo, substituído por um fetiche, uma falsa ideia de que os homens estavam ali por manifestação livre da vontade. Isso é muito interessante falar, porque se falava que os homens eram operários que estavam vendendo seu trabalho contra a prestação de um salário, porque eles eram livres para aceitar ou não aceitar. E aqui tem analogias importantes com a questão do livre-arbítrio, porque, na verdade, Marx os denominou de proletários, porque esses eram seres humanos que nada tinham na vida, nada possuíam, nem liberdade. A única coisa que possuíam era a sua própria prole, ou seja, os seus filhos. Por isso foram chamados de proletários. E, portanto, não exerciam escolhas nenhuma. Aceitar aquele emprego que lhes era oferecido nas condições miseráveis, com crianças trabalhando com 3, 4 anos de idade, num regime de trabalho de 12, 14, 20 horas por dia, às vezes, era absolutamente atentatório contra a dignidade humana, e isso sensibilizou, né, os socialistas românticos, utópicos, e depois os chamados socialistas científicos. Eu não vou fazer uma digressão aqui sobre a história do marxismo, mas essa energia de resignação com o status quo e com a indignidade humana gerou uma série de movimentos na Europa que culminaram, ao longo dos anos 20, com reformas legislativas que vieram trazer proteção aos seres humanos. Proteção contra a velhice e proteção contra a doença. E eu fico muito feliz em ver que em O Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade menciona Kardec que, em breve, evoluções e progressos existiriam para exatamente focar na velhice, na fragilidade e na doença dos seres humanos que tanto afligia os seres do século XIX. E essas mudanças efetivamente chegam a partir dos anos 20, com as reformas trabalhistas e as reformas de segurança social, né? Estado de bem-estar social, aí já na social-democracia, que traz um outro nível de existência, uma existência sem fortuna, né? A fortuna é entendida como um acaso, né? Fortuna é um infortúnio. Maquiavel falou disso e vários filósofos da Idade Média falaram disso, que é a sorte ou o azar da vida, que algumas sociedades ainda se comprazem, ainda se acomodam, né, com essa escolha social de se submeter à fortuna a um infortúnio, né? Principalmente os países que não têm sistema de segurança social, né, que acham que todo homem é livre para trabalhar e ele está destinado ao sucesso e à felicidade ou ao insucesso, e acha que as intempéries da vida estão devidas aos insucessos pessoais pela falta de dedicação. Ou seja, o mundo ainda está repleto de falsas ideias e só uma visão amorosa, cristã, caridosa, é capaz de enfrentar. Porque todas elas apresentam um rastro de racionalidade, de verossimilhança, sistematicidade, mas não resistem à abordagem amorosa da caridade. E quando o homem se embute deste espírito e adota essa abordagem, e principalmente quando homens públicos o fazem, nós disparamos um processo de modernização legislativa que efetivamente assegura às gerações posteriores experiências materiais, reencarnações em condições muito melhores, né? Não tão desafiadoras, como era a vida na época dos duelos ou como era a vida na Idade Média, onde, na verdade, eu servia ao Senhor porque o Senhor tinha um castelo murado, porque a vida era insegura. Era uma vida de pilhagem, de saque, de estupro e de morte, né? Não existiam estados nacionais monopolizadores da violência para organizar sistemas de polícia e segurança e forças armadas para defesa externa e interna, como o César Reis muito bem conhece essas teorias. Então, os homens estavam à mercê da violência incontrolada e incontrolável. E quem lhes desse proteção, em troca disso, assinalava-se um contrato de servidão que prendia o servo ao senhor, né, com obrigações de entregar a ele lá parte da produção. O cara usava a terra do cara, se abrigava no castelo do cara, mas tinha que entregar a parcela material da sua produção. Olha quanto a gente progrediu disso. Isso
principalmente quando a gente contrasta com a antiguidade e a escravidão, que o cara fazia a guerra, pilhava a cidade do outro, roubava as mulheres do cara, matava a população masculina e os que sobravam, ou seja, quando não matava, virava escravo, trabalhava para o cara o resto da vida. E aí o cara virava senhor, domino, né? Com poderes de vida e morte, o cara se tornava propriedade do outro, assim como seus bois, assim como seus imóveis, seus animais semoventes, dos quais os escravos faziam parte dessa classe, né? Eram semoventes, mas eram humanos. Então, olha aqui o quanto progredimos desde Roma em relação ao tratamento com o outro. É preciso que a gente reconheça isso. O mundo do século XXI não é pior. O mundo do século XXI não é pior do que o mundo do século XX. Quanta informação, quanto acesso, quantas coisas, quantas travas foram destravadas e nós, ainda encarnados, tivemos a oportunidade de experimentar isso, né? Então, o mundo melhora sempre. O problema é que a gente é impactado pelo Jornal Nacional e toda a mídia que só mostra o negativo. Então, a gente acha tem uma experiência, uma sensação de piora, mas não é isso, não. Tá bom, César? Respondido. Então, Saulo faz mais aqui uma citação, Ivan. As consequências de seus gestos virão do universo. Sem dúvida. Sem dúvida. Se não vier do outro que você ofende ou do outro que você agrada, e muitas vezes não vem, isso não deveria ser causa de desagrado ou de agrado, ou seja, quando o outro te agrada, você não devia ficar grato, nem feliz, e quando o outro não te agrada, você não devia ser fonte de desagrado, porque o universo compensa esses desbalances, né? Esses desequilíbrios são compensados pelo universo que traz a positividade capaz de equilibrar essa ação que foi feita para o próprio universo, né? Então, a consequência vem inexoravelmente, né? Seguramente a consequência vem. Não necessariamente de modo direto e imediato, mas ela virá, ainda que de modo indireto e remoto, ela virá. Agora, o Saulo faz uma... Desculpe. Não, terminou? Nádia, prossiga, por favor. Depois eu faço uma observação de 1 microsegundo para o Ivan. Sobre isso, Saulo? Não, sobre outra coisa. Tá. Ivan, você terminou? Porque tive a impressão de que congelou aí. Bem, agora Terminei. o Saulo... Ok, o Saulo faz uma pergunta. Como os homens nos devemos posicionar ante a implacabilidade das leis divinas no interesse de nossa própria evolução? Felicidade. Com reconhecimento da sua divina providência, com resignação, aceitação e reconhecimento de que se trata de manifestação da divina providência. Não fazer isso é investir na infelicidade, na revolta, na resignação e no sofrimento. Melhor reconhecer a providência. Seguimos? Claro, Seguimos? por favor. Essa aqui é minha. O filósofo Hobbes, considerado o teórico do absolutismo, postulou que o homem voluntariamente renuncia à sua liberdade para ter segurança. Como discutir isso à luz do espiritismo? Eu lembro que isso aqui aconteceu quando da queda daquele drama lá das Torres Gêmeas, e a legislação, eles passaram uma legislação que invadia conquistas do povo americano. Nádia, Hobbes é um tema, assim, é um caráter, né? Um personagem polêmico, né? Porque, Sim. Assim, em primeiro lugar, o Hobbes escreve a obra interessado em agradar um príncipe, em primeiro lugar, né? Então, ele é, de certo modo, propositivo. Ele está tentando legitimar um governo absolutista numa sociedade que já tinha decapitado um rei, né? Então, assim, Isso. tinha que fazer força. Mas o outro aspecto é que o Hobbes tem uma crença, né? Assim, diferente de John Locke, o Hobbes acha que o homem, em estado de natureza, ele é lobo do outro homem. Ele dá prevalência ao estado animal, instintivo, violento do homem, por isso ele afirma que o homem é o lobo do homem, e de que ele precisa de uma força acima dos homens para impedir o que ele chama de estado de guerra total,
que ameaçaria a vida de todos. Como todos vivem em guerra, porque todos têm uma tendência ruim, tem uma tendência animal em que ele quer maximizar o seu prazer e absolutamente eliminar a possibilidade de dor, e na sua descrição racional ele consegue isso eliminando o outro, ele vive em estado de guerra permanente. E para acessar o estado de guerra permanente, que ameaça a vida de todos os cidadãos, todos eles renunciam à sua liberdade total para garantir o que ele entende ser o direito fundamental de todos, e o primeiro direito, e o mais importante de todos, que é o direito à vida. E é por isso que ele vai dizer que a única razão pela qual o monarca pode ser deposto é se ele ameaça a vida de todos os cidadãos da coletividade, porque ele só é monarca absoluto porque ele tinha um compromisso de proteger a vida de todo mundo. Então, assim, não necessariamente a gente tem que concordar com a afirmação do Hobbes, né? Você não precisa necessariamente alienar a sua liberdade para garantir segurança. Você precisa, sim, e aí é a tese do democrata John Locke, né, que é o pai da democracia liberal, você tem que renunciar a parte da sua liberdade, portanto, limitar a sua liberdade para que o outro tenha liberdade, e no exercício coletivo da liberdade nós venhamos a construir regras que a todos protegem. Todos eles estavam interessados só na propriedade, tá? Principalmente o Locke, que é o liberal, mas o negócio dele é proteger a propriedade. Também gosto do Locke, tá bom. Mas assim, não necessariamente a gente tem que concordar com isso. Você não tem que renunciar à liberdade para conquistar a segurança. No estado de profunda ameaça, todas as civilizações e todos os ordenamentos constitucionais prevêem mecanismos de restrição de liberdade, são chamados estados de sítio, onde propõe-se, né, sempre temporariamente, sejam interrompidas algumas garantias, né, constitucionalmente suportadas pela totalidade das constituições democráticas, até que cesse o estado de perigo, o estado de sítio, o estado de ameaça, o estado de guerra. E, recentemente, nós tivemos uma discussão jurídica importante no país, em que o Supremo Tribunal Federal inovou e criou, de modo apropriado, né, uma expressão chamada de estado de emergência sanitária, né, que é algo que as gerações, que a nossa geração, todas as gerações que estão vivas nesse momento, não experimentaram, que foi uma grande pandemia global que ameaçou o planeta inteiro de modo avassalador. Então, algumas garantias constitucionais tiveram a sua apreciação flexibilizada para que se desse proteção maior ao fenômeno emergencial sanitário, que era o trato da pandemia. E alguns cânones que eram considerados clássicos e sólidos e impossíveis de serem restritos foram restringidos, flexibilizados, para se prestigiar de modo enfático e máximo no combate à epidemia. Isso a gente convive com isso. Não acho... É só um raciocínio de racionalidade, de praticidade e pragmaticidade, sim, que eu acho que encontra fundamento, sim, na razão e no direito. E, consequentemente, não ofende a moral. O Saulo faz outra citação, Ivan. Ele diz: a nossa subjetividade é 100% controlada por nós, responsabilidade, quer por ações, quer por omissões. Plenamente de acordo. O que não significa dizer que seja fácil fazer escolhas difíceis, né? E esse é o dilema da nossa existência. Todos nós, seres imperfeitos, cheios de defeitos, em que nenhum de nós pode levantar a mão para tacar pedra, porque só aquele que não tem pecado pode levantar e tacar pedra naquele que tem, como todos nós temos os nossos, aspas, pecados, porque somos imperfeitos, né? Ainda não conseguimos fazer 100% das nossas escolhas corretas, o que não deve ser motivo de dor psicológica, mas deve ser motivo de motivação para a mudança, né? De reflexão constante. Como sugeria Santo Agostinho, que a gente reflita todo dia naquilo que a gente acertou e naquilo que a gente errou,
tentando continuar a acertar aquilo que a gente acertou no dia seguinte e modificar aquilo que a gente errou também no próximo dia. E se a gente não conseguir no próximo dia, tenta no dia seguinte. E se não conseguir naquele terceiro dia, tentar no quarto. Porque a resiliência faz milagre, né? A nossa persistência faz milagre. É isso aí. O Saulo também faz uma pergunta. Por que, Ivan, têm sido pouco balançadas as nossas asas sobre os incêndios que surgem à nossa volta? Porque somos habitantes de um planeta de expiação e prova e ainda somos formiguinhas espirituais, né? Se já fôssemos, sei lá, pombinhas espirituais, talvez o mundo já fosse diferente. Porque ou a gente é formiguinha espiritual, ou a gente é micróbio espiritual. Mas a gente é muito amparado, né? Assim. Mas olha só, como a gente estava falando aqui, a gente já fez muito progresso. É que, assim, a evolução não dá saltos, né? Ela é cotidiana. E como cotidiana e lenta, ela é como que imperceptível para aqueles que estão participando do processo. A gente só consegue entender isso quando a gente se afasta, né? Tenta se afastar da realidade e olhar ela com diferenciação, como diz ainda, porque ele está vivo, né? O antropólogo Roberto da Mata, né? A gente tem que tentar fazer o familiar exótico e o exótico familiar. Então, quando a gente está existindo no mundo, a gente tem que estranhar o mundo para poder entender ele, né? Você tem que transformar ele num exotismo. Você tem que se distanciar dele e olhar de longe, aí você entende. Embora a gente tivesse percepção de que o mundo era redondo, a gente só acreditou mesmo no dia que a gente mandou um objeto lá em órbita e viu realmente a Terra é redonda. Aí você tinha a comprovação experiencial, né? Os humanos experimentaram a observação pelos seus sentidos de que, de fato, o mundo era redondo. Então, é assim, eu acho que a gente está fazendo muito... Assim, várias asas bateram e se é verdade, ou vários incêndios foram eliminados, ou pelo menos a gente já diminuiu muito o incêndio da humanidade, né? Quer dizer, o fogo em que a humanidade arde já foi muito mais intenso e muito mais largo, vamos dizer assim. E os exemplos que eu dei da Roma Antiga até hoje são claros para mostrar isso, né? As condições em que se vive hoje. Não só pelo avanço tecnológico, mas eu acho que os homens hoje têm muito mais sensibilidade pelo outro, porque se não fosse assim, nós não teríamos as leis, porque as leis representam manifestações da maioria da sociedade, e são leis muito mais empáticas, muito mais humanitárias do que as leis que governavam os homens na antiguidade, da Idade Média, da Renascença e assim por diante. Então já tiveram muitas asas batendo aí. Acho que a gente pode bater mais, principalmente na medida em que a gente adquirir essa nova consciência, que não é só uma consciência moral racional, porque Kant já falava. Se todos nós seguíssemos o preceito primordial, né? Tem um nome que está me faltando agora, de Kant, de não fazer aquilo que, na verdade, é um preceito do Cristo também, não fazer aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós, ou nos comportarmos como se o nosso comportamento pudesse se transformar numa lei universal. Isso é um preceito, tem um nome lá em Kant. Bastava a gente fazer isso, o mundo caminharia para próximo da perfeição. O problema é que a gente ainda não consegue. Não consegue porque ainda temos, por razões históricas, espirituais, pelo menos essa é a visão, a gente ainda é impregnado de animalidade, né? O progredir é o processo de fazer o espírito superar a dimensão material dos fluidos vitais, né? O fluido vital anima o corpo, o espírito anima o corpo. Mas no início da evolução é mais fluido animal, fluido vital, né? Animalizando e vivificando a matéria, fazendo com que ela seja vida e não inerte. E esse é o principal, esse é o preponderante, esse é o governante. E na saga da evolução a gente tenta fazer, né, uma inflexão, fazer com que a matéria e os instintos e o fluido vital se curve ao domínio do espírito consciente da sua individualidade e da sua historicidade, né? Mas como a gente ainda já é um meio copo, né? Como a gente ainda é meio copo, existem manifestações da nossa dimensão animal, que a gente associa ao mal, né? Porque mal não existe, o que existe é animal.
Existe o bem e o animal, o mal animado, ou a animação do mal. Vamos lá. Seguimos? Agora, essa perguntinha: como sua área no campo do direito avalia ou analisa os pesos e contrapesos do uso do livre-arbítrio por alguém que delinquiu, as consequências do uso que fez de sua liberdade e a dosimetria da pena? Você já respondeu com a sua pergunta. Exatamente. Você já respondeu com a sua pergunta. A gravidade das consequências estão associadas à possibilidade de conduta diversa, à possibilidade de uma escolha diversa. Porque aquele que não tem escolha, ele sequer tem consequências do direito, é chamado estado de necessidade, né? O estado de necessidade é um excludente da punibilidade, o excludente da responsabilidade. Se você não tem o estado de necessidade, é aquele negócio. Você está se afogando no mar, você e o cara só tem uma boia. E uma boia pequenininha, só dá para um segurar. Ou é ele ou sou eu, meu amigo. Antes ele do que eu. Se alguém tem que morrer, antes ele do que eu. O direito trata assim. E, sinceramente, algumas passagens do livro Espírito entendem que no estado de necessidade esse cara não está praticando um homicídio. Ele está preservando a vida porque ele é primordialmente orientado pelo instinto de conservação e a lei de conservação. Né? Tanto nesse aspecto, e eu disse isso, o direito é um fenômeno cultural humano, com algumas manifestações anteriores de regramento, mas enquanto sistema criado em Roma. É uma invenção dos pretores romanos, aqueles que cabiam governar parcelas, bairros de Roma, decidindo questões entre eles para que eles não duelassem e se destruíssem enquanto romanos, porque os romanos se achavam as melhores pessoas do mundo. Então, eles não deviam se matar por disputas, deviam ser arbitrados por outros romanos. E eles desenvolvem esse raciocínio de prudência. E, ao fazerem isso, quero crer eu, como espírita, eram intuídos pelos espíritos superiores que estavam ali plasmando, né, jogando naquelas consciências os germes do que viria a ser o direito moderno contemporâneo, o direito enquanto expressão cultural humana que se tornou universal. E, portanto, Nádia, assim, a maioria dessas questões, assim, é um pouco de Tostines, né? Assim, está falado, entendido e escrito por Kardec porque já existiu o direito? Não, sim. Com certeza eles foram inspirados pela espiritualidade maior, né, pelos mentores espirituais, pela espiritualidade, a criar isso como criaram, haja vista a tamanha coincidência entre os cânones que estão descritos aqui como leis morais e vamos dizer assim, o coração, né, o core do direito universal. Né? Aliás, a discussão entre direito e moral, a gente pode falar de moral laica, moral universal, moral espírita. E hoje há uma grande discussão entre a necessidade de se fazer aproximar o direito e a moral. Não se pode mais tratar essa separação radical que no início do século XX se estabeleceu entre direito e moral. Hoje já não se acha mais que seja jurídico algo que não seja correto do ponto de vista moral. E muito mais nas sociedades de common law que não tem direito escrito. Né? Portanto, no common law, nas sociedades anglo-saxônicas, entende-se que o direito não deve se afastar da moral. Até porque o direito é entendido nas sociedades anglo-saxônicas como expressão da vontade do povo. E o povo é orientado e organizado segundo uma moral que antecede ao direito, antecede aos tribunais. E, portanto, a construção da moralidade influencia a construção do direito, e aqui não é diferente. Portanto, a capacidade de responder e a necessidade de ser punido é igualmente proporcional, direta e imediatamente proporcional à liberdade ou à capacidade de escolher. Né? Quem não tem capacidade de escolher não pode ter punição nem responsabilização. É o que o direito prega e eu acho que é o que o universo propõe, porque isso não me parece inconsistente com as leis morais que nós estudamos na doutrina espírita. Ok, vamos à próxima. Ivan, nós estamos nos aproximando das 17 horas, mas nós temos muitas perguntas ainda. Eu indago se você poderia ficar um pouco mais para nós podermos atender a todos os nossos companheiros. Até às 17 é meu compromisso com vocês. Eu até tenho um outro compromisso depois, mas até às 17 eu estou... Bem, eu não sei, nós temos aqui, nós temos mais de, acho que umas 10 participações, então vamos até às 5. Então, vamos ver se você... reduz um pouquinho para nós atendermos mais companheiros, tá bom? Tá. O Saulo faz aqui uma citação.
Temos de manter consciência... Olha, eu vou fazer uma proposta. Eu proponho que você leia os outros, porque Saulo, ele realmente... Saulo, ele fez muitas perguntas. Me prestigiando. Por que me prestigias tanto, Saulo? Tá bom. Então, vamos para lá. A Rosa... Rosa está aqui hoje, né? A Rosa diz: determinismo genético não é mais aceito, desde que a epigenética demonstra que o meio ambiente interfere na expressão dos nossos genes. As escolhas, como você tão bem colocou, interferem sim na expressão dos nossos genes. Olha, eu agradeço muito a colocação, é absolutamente apropriada, e a irmã deve ser do círculo, enfim, médico, científico, biofisiológico, assim, das ciências médicas, porque eu tinha me esquecido disso. Hoje a ciência já reconhece que a contemporaneidade é capaz, e os influxos que a gente recebe do meio ambiente, dos nossos pensamentos, é capaz de ativar ou desativar determinados genes, né? E, portanto, demonstra de modo evidente como as nossas reações intersubjetivas e as nossas escolhas estão interferindo com o meio ambiente, que, por sua vez, interferem na nossa estrutura genética, né? Então, nem esse determinismo a gente pode aceitar mais. A gente já não aceitava porque a gente dizia que elas estavam relacionadas às escolhas que a gente fez na erraticidade, mas é muito bem lembrado isso, que não é só na erraticidade, não. Outras escolhas que a gente está fazendo no presente também alteram a nossa estrutura genética. Muito obrigado pela lembrança. Vamos à próxima. Essa é a Rosa que é doutorada em genética, você conhece, né? Pois é. Muito obrigado, Rosa. O Jorge Pio está dizendo: bela apresentação, gostei muito da colocação relativa ao livre-arbítrio. Que bom, fico feliz. Tereza Costa: Ivan, como você vê a China, uma ditadura comunista de mercado aberto, que chegou à categoria de primeira potência com projetos de eliminar a pobreza? Seria uma evolução desse sistema? Assim, eu tenho grande curiosidade pela China. Eu acho que nós espíritos não devemos ficar nessa dialogia capitalismo-socialismo. A China não é socialista do ponto de vista econômico, mas também não é liberal do ponto de vista político. Ela é uma nova experiência cultural, social da humanidade e que está fazendo tremendos progressos do ponto de vista principalmente social, né? Principalmente nas condições materiais da vida dos indivíduos, né? Transformou de modo radical uma sociedade, e no início da Revolução Chinesa você tinha 750 milhões de habitantes, e num universo de 70 anos ele tirou 2/3 dessa população, que hoje está em 1 bi e tantos milhões, da pobreza absoluta, né? Assim, então, é digna de aplauso os esforços, mas contraria algumas visões comuns que a gente tinha sobre a noção de liberdade de expressão, sobre a possibilidade de expressar livremente o pensamento, porque eles dizem que quando cada um é capaz de fazer qualquer coisa, a sociedade não consegue fazer muita coisa. Então, é melhor que as possibilidades de fazer qualquer coisa sejam restritas à maioria dos indivíduos, para que juntos eles possam fazer muitas coisas. Veja como essa articulação de ideias ela não é irracional, nem verossímil, mas ela é muito estranha para nós ocidentais que vivemos em democracias liberais. Eu acho que o futuro vai dizer: o mais importante é que os homens estão vivendo em condições dignas e, até agora, em paz. Mas eu acho que isso é muito mais campo da observação dos cientistas políticos, dos economistas, e campo de diálogo dos políticos, principalmente do porvir, para decidir qual é o melhor modelo de se conduzir a sociedade no futuro. Não tenho muita resposta além disso, né? Podemos ir para outra. Jorge Pio está dizendo: poucos entendem este aspecto, mas eu não sei exatamente a que ele se refere. Então, vamos à próxima. Vamos em frente. Eu também não entendi. O Paulo de Felipe está dizendo: se o JN nos direciona sobremaneira, por que entregarmos à mídia nossos destinos? JN, né? O Jornal Nacional. JN, é o JN.
Não, a gente não tem que entregar, mas eu reconheço imensamente o fator de influência, né? Quem de nós não ficou deprimido quando, no ano passado, enfim, todos em casa, a única notícia que você via é o crescer do número da estatística de óbito e a mídia nos bombardeava intensamente com notícias ruins, né? Isso acaba meio que condicionando e criando um ambiente onde a gente começa a experimentar os nossos pensamentos, influenciando o nosso estado emocional. De novo, é preciso do despertar, é preciso do orar e vigiar, né? Não só orar e vigiar para que a gente tenha melhores condutas, mas orar e vigiar os nossos próprios pensamentos e desafiar aquilo que é colocado rotineiramente para a gente. Com os nossos cânones críticos, usando o ferramental que a gente tem, a doutrina espírita, nossas convicções e os nossos relacionamentos. E nunca desistir disso e jamais se entregar à mídia, né? Eu acho que a mídia é importante, a liberdade de expressão é importante. Eu sou um ocidental democrata liberal, portanto, dou muito valor a isso e dou valor à liberdade de expressão. Nem por isso aceito tudo que a mídia diz e nem por isso não consigo identificar as agendas que determinadas partes da mídia têm, pró e contras. Vamos falar aqui o português claro, a maneira como se politizou essa pandemia, né, ficou fla-flu. Ou você é Flamengo, você gosta de cloroquina, você gosta de ivermectina e você não gosta de vacina. Ou você é Fluminense e você gosta disso tudo e acha que alguém está matando milhões. Assim, não é nem Flamengo nem Fluminense, com certeza. Estou absolutamente convicto disso. Mas foi um pouco assim que colocou, porque as pessoas não têm transparência total. Assim como os veículos de comunicação não têm transparência total e não informam que foram cortadas suas verbas publicitárias, não informam que a audiência aumentou em 350% durante a pandemia. Então, assim, a gente não tem todos os elementos para fazer o melhor juízo e a melhor avaliação das coisas. Portanto, a gente é impugnado. Mas quando a gente lembrar que a gente não conhece tudo, a gente já tem mais um elemento para ser crítico. É isso aí, né? Vamos para a próxima. Vamos lá, Ailda. Nenhum ânimo antagônico aqui. Ailda, ou Ivan, a Ailda está se voltando agora para uma citação referenciada à confiança em Deus diante da nossa fragilidade. Aí ela pergunta: como entender e fazer entender aos que nos cercam que a confiança também é a providência e misericórdia de Deus? Como fazer isso? Pergunta dificílima, mas eu acho que o melhor ensinamento é o exemplo, né? Se você tem exemplos admiráveis e que as pessoas têm uma reação positiva a eles, na pior das hipóteses, faça eles saberem que esses comportamentos que eles admiram são inspirados por essa confiança inabalável que se quer disseminar. Talvez esse seja o melhor elemento para disseminar essa mensagem, né? E outras é divulgar o espiritismo, divulgar o espiritualismo, divulgar a irracionalidade do materialismo, porque é pressuposto do encontro com a divindade, né? Do encontro com o Criador, o reconhecimento da transcendência. Acho que é muito difícil você falar em confiança inabalável em Deus se o cara for materialista. No primeiro lugar, o cara tem que sair da inércia. Até porque tem muita gente que é materialista só porque tem preguiça de reconhecer que existe fenômenos que desafiam o postulado do materialista. Um pouco por aí, não vou me alongar. Vamos para a próxima. Rosa está saindo, dando boa tarde aos Tchau, amigos. Rosa. Ela está dando um abraço para todo mundo e parabéns ao palestrante. Obrigado. Temos mais Tereza, 5 minutos. a mentora espiritual do meu grupo afirmou que a humanidade evolui 1 milímetro por milênio. E ela colocou risinhos. Talvez não esteja errado, porque a evolução é algo que nós não temos dimensão da sua escala. Se a gente imaginar que é 1 milímetro por milênio, está ótimo. Considerando que nós temos bilhões de milênios para existir, chegar lá a gente vai chegar, né? Pelo menos isso nos dizem os espíritos superiores. Vamos lá. O Hegel, fazendo jus ao seu nome, está perguntando: seria um imperativo categórico de Kant
para ficar bem ali É ele no... mesmo. Obrigado, Hegel, era isso que eu esquema. queria falar. Era do imperativo categórico, que na hora a palavra não veio, a expressão não veio. Só Bom, podia vir de Hegel. exato. Pois é, por isso. Então, o Jorge Pio diz que se refere à afirmação anterior. Pouca gente entende a relação entre o que funciona dentro e fora. Ele está justificando aqui a Mas observação. esse é o grande discovery, né? Esse é o grande finding, essa é o grande novidade, né? Essa grande apresentação inovadora, disruptiva, não só a doutrina espírita, a doutrina espírita também, tá? Toda a busca hoje de aproximação da ciência e religião, e alguns físicos quânticos importantíssimos de universidades americanas estão trabalhando isso hoje, principalmente hindus, né? Porque vem de uma cultura que convive muito bem com a espiritualidade, todos os esforços de aproximação entre espiritualidade e mecânica quântica, todo o reconhecimento de que há muito mais entre o céu e a terra que a nossa vã ciência, né? Fala-se filosofia, mas, na verdade, principalmente a pandemia propôs a gente um conceito muito equivocado de ciência, como se a ciência fosse expressão pura da verdade, como se a ciência fosse monolítica e una, né? A ciência nada mais é do que método e abordagem cognitiva, mas ela não necessariamente é a expressão da verdade. Principalmente na modernidade, na contemporaneidade, a ciência se confundiu com a técnica, e a técnica se legitima pela eficiência da técnica, e a ciência se transformou, enquanto aplicada à tecnologia e gerando eficiência prática, a legitimadora de verdade. Mas assim, a verdade está associada ao funcionamento de alguma coisa, como a ciência descreve que vai acontecer. E se a coisa acontece da maneira que a ciência descreveu, eu digo assim, é a verdade, mas não é. É a consistência, a sistematicidade e simetria entre discurso e dinâmica, né? E como as coisas acontecem, o que não significa dizer que seja verdade. E, mais do que isso, né? Existem pessoas que estão vendo um comportamento A e o outro observa o mesmo fenômeno e vê um comportamento B, ou pelo menos escreve um artigo dizendo que o comportamento é B. Então, sequer existe consenso sobre várias coisas dentro da ciência. E hoje, mais do que nunca, se usa a palavra ciência com fins políticos e retóricos. Então, é muito complicado isso, né? Mas estamos aí, na nossa seara de correr pelo progresso. Vamos lá, né? Temos mais 2 minutos. Olha, o Sérgio Rodrigues acaba saindo, ele está dizendo que vai ter que sair, deixa abraços, dizendo que foi excelente sua participação. Obrigado. Bom, nós encerramos aqui com o prodígio de estarmos a 1 minuto do encerramento. Que bom. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim é sempre um motivo de alegria estar com vocês, estar no ICEB. Muito feliz por isso. Boa tarde, muita paz e muita luz para todos vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos a você, Ivan, uma tarde, como diriam alguns companheiros nossos, de gala, quando nós vimos e acompanhamos os seus raciocínios, fazendo um diálogo entre os vários campos de conhecimento e, naturalmente, iluminando muitas veredas dos raciocínios que se nos abrem com a questão magna do livre-arbítrio, da liberdade por sobre a criatura humana. Muito obrigada, Ivan, por mais uma bela contribuição aqui para o nosso ICEB. Obrigado, querida. Terminamos, então? Vamos fazer uma prece. Vamos. Você vai fazer? Posso fazer uma rápida prece, tá bom? Isso. Senhor, em nome de Jesus, nosso mestre, em nome dos companheiros espirituais, do patrono desta casa, Deolinda Amorim, agradecemos pela singular oportunidade de nos reunirmos esta tarde em seu nome para estudarmos a doutrina espírita, conhecermos as vossas verdades e nos irmanarmos nesse grande objetivo de crescermos espiritualmente e ajudarmos, ainda de que maneira muito modesta, a construir um mundo melhor, Senhor. Isso nos faz melhores, isso nos faz mais felizes, isso nos ajuda concretamente. Pedimos as suas bênçãos a todos aqueles que aqui participaram, aqueles que restaram na retaguarda, aos nossos queridos companheiros que não sequer professam a nossa fé e comungam das nossos ideais,
ao nosso país e ao nosso planeta, Senhor. Que a sua paz e a sua luz possam envolver a todos nós, em todos os quadrantes da Terra. Que assim seja e possa ser hoje e sempre. Muito obrigado. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Ivan. Gente, um abraço grande. Tchau, tchau. Vai Fica com Deus. Obrigada. Fica com Deus, Ivan. Tchau.